E presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, cobrou hoje do governo a aprovação de um salário mínimo de R$ 580. O deputado quer aproveitar o momento de crise entre os partidos da base aliada que disputam cargos no segundo escalão para tentar aprovar o aumento. Paulinho da Força se reuniu hoje com o ministro das Relações Institucionais, Luiz Sérgio. Além de defender o aumento do mínimo de R$ 540 para R$ 580, ele também cobrou um reajuste de 10% para as aposentadorias e uma revisão de 6,5% para a tabela do imposto de renda. O Congresso vai decidir a questão e o deputado disse que espera contar com o voto favorável dos partidos descontentes com a divisão dos cargos. Ontem, a presidente Dilma Rousseff pediu uma trégua entre PT e PMDB na disputa pelo segundo escalão. Os dois principais partidos da base aliada entraram em choque novamente, agora pelo comando da Funasa, a Fundação Nacional de Saúde, que este ano tem orçamento de 5 bilhões de reais. A Funasa está nas mãos do PMDB, mas o PT quer ampliar a sua participação no órgão. A crise entre os aliados ameaça a candidatura de Marco Maia, do PT, à presidência da Câmara. O PTB, PDT e PSC são os partidos mais insatisfeitos e querem ser ouvidos na divisão dos cargos, na mesa diretora e nas comissões. E a briga pelos cargos no segundo escalão do governo federal tem a ver com as estatais, onde são feitas centenas de nomeações políticas. E muitas dessas empresas têm um orçamento superior ao de ministério. O Jornal da Cultura explica melhor a importância desses cargos para os partidos. O governo brasileiro tem 125 empresas em diversas áreas. Essas empresas devem investir este ano mais de 100 bilhões de reais. O controle de uma estatal permite aos partidos fazer nomeações para cargos de confiança e comissionados. Algumas empresas se transformaram em verdadeiros feudos partidários e têm as presenças do PT e do PMDB na maioria delas. É comum um candidato derrotado em uma eleição receber como prêmio de consolação a presidência ou diretoria de uma estatal. A presidente Dilma Rousseff tem defendido uma administração técnica em áreas consideradas estratégicas. É o caso da Infraero, que administra os aeroportos e que nos últimos anos foi reduto do PMDB. As meninas dos olhos dos partidos são a Petrobras, Eletrobras, Furnas, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Denox, Departamento de Obras Contra Secas, Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e Funasa, a Fundação Nacional de Saúde. A Petrobras, por exemplo, presidida por José Sérgio Gabrielli, está nas mãos do PT, mas há margem de manobra com os partidos dentro da empresa que tem subsidiárias fortes, como a Petrobras Biocombustível e a Petrobras Química. Essas subsidiárias também têm cargos a preencher de presidentes, diretores, gerentes e assessores. A Eletrobras é outro exemplo de gigante estatal. A empresa é presidida por José Antônio Muniz Lopes, indicado pelo presidente do Senado, José Sarney. Há cargos de diretoria ocupados por indicações do vice-presidente Michel Temer. Com as subsidiárias da Eletrobras, é possível também aumentar a influência nos estados através da Eletrosul, Eletronorte e Chesf, a companhia hidrelétrica do Rio São Francisco. Ô Paulo, em qual dessas estatais você gostaria de trabalhar? Olha, a presidente, quando ela fala que pede uma trégua para o PT e para o PMDB, ela deve pensar em fazer a reforma política, para acabar com esse poder escuso do PMDB, esses partidos que ficam aí na base, né? Porque é o seguinte, quando você acha que a reforma política vai impedir, então, acabar com esse monte de partido nomear esse pessoal para o segundo escalão aí? Exatamente. Um monte de partido danico, essas confrarias, vamos dizer assim. Porque é o seguinte, se eu quero um diretor para a empresa tal porque tem mais dinheiro, né, já é escuso isso. Você deve ser nomeado para um cargo que você tiver habilidade para aquele cargo, se você tiver um projeto, competência. E não é só distribuindo o cargo como se fosse, não, você me ajudou aqui na campanha, você fez isso, você fez aquilo e tal, toma o cargo para você. Essa disputa escusa, isso é feio, né? Isso é feio, a população não gosta disso. Ô Cláudio, agora, veja assim, como lembrou o Paulo, bom, fulano quer o cargo da estatal tal porque mexe com mais dinheiro do que na outra. Mas isso tudo não é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União e por todos aqueles órgãos de fiscalização que tem no país? Não, olha, no âmbito do governo federal, existem entre 50 e 60 mil cargos que são preenchidos dessa maneira por loteamento entre os partidos. E isso que está se verificando no governo federal se verifica neste exato instante em todos os governos estaduais que acabaram de ser eleitos. É exatamente a mesma coisa. Por que isso acontece?
eu gostaria de discordar um pouco do Paulo, porque isso não é um problema de reforma política, isso aí é garantido pela Constituição. Existe um artigo na Constituição que permite aos dirigentes, né, aos chefes de executivo, mas também, né, ao sujeito que tem cargo elevado no judiciário ou no legislativo, de nomear pessoas para ocupar esses cargos ditos de confiança. Agora, o que é que um partido agora assim quer com uma, sabe, a diretoria de compras da Eletrobras, né? Por quê, exatamente? Não, digamos. Né? A boa coisa não é. Né? Então, esse festival de nomeações é a pior usina de corrupção que existe no Brasil. E ela acontece dessa maneira nas 3 esferas. Acontece na área federal, acontece em todos os estados e acontece em todos os municípios. A ineficiência que isso gera com o avanço dos partidos políticos sobre os cargos, e que não são sempre de pessoas que sejam competentes para exercer aquela função, no governo federal e nos estados mais desenvolvidos tendem a ser pessoas da área, mas nos outros não. O resultado disso é uma gestão pública ineficiente. É claro, porque você tem lá um paraquedista que está ali para satisfazer os interesses políticos do partido X8. A ineficiência de um lado, a corrupção do outro. Exatamente. Elas convivem. Convivem. Corrupção é uma forma de ineficiência. Né? Corrupção é uma forma de ineficiência. Corrupção é uma modalidade de ineficiência. O que é ineficiência? É você gastar mais do que deveria para obter aquilo que você queria. Tá certo? Então, corrupção é uma forma de ineficiência. Eu acho que cada partido deve apresentar projetos, sabe? Se eu quero, por exemplo, o Ministério da Saúde, eu tenho que apresentar um projeto, apresentar um trabalho que eu vou desenvolver para melhorar aquele ministério, para desenvolver aquela área. E não ficar porque, agora vamos pegar o Sarney, né? O Sarney falou isso, uma coisa feia assim, não, vamos usar o salário mínimo para poder ganhar mais cargos. Não, mas é assim que funciona mesmo. Eu sei, se funciona assim, mas é uma coisa escusa. São achaques que são realizados entre o Executivo e o Legislativo. O Legislativo, enquanto corpo, né, os partidos políticos e os políticos individualmente, achacam o Executivo, o qual faz a mesma coisa de volta quando lhe interessa. E tudo gira em torno desses tais cargos, que são, no Brasil, entre os países aí, se você comparar com os países desenvolvidos da Europa, por exemplo, ou dos Estados Unidos, que é um país de governo presidencialista como o Brasil, e tem um governo federal muito maior que o brasileiro, o número de cargos de confiança que o presidente da República nomeia direta ou indiretamente é de 9.051 pessoas, exatamente. 9.051. Quanto aqui no Brasil? Metade disso, no Brasil, no governo federal, são quase 60 mil. 60 mil. Na Grã-Bretanha são 300 pessoas. 300? Na França e na Alemanha são 500 pessoas. Mas é muito pouco. Não é muito pouco. Você tem o Estado. O que acontece com os cargos de confiança é que também destrói a possibilidade de você ter um funcionalismo público que seja voltado para a eficiência e em que as pessoas sejam promovidas por mérito profissional. Você não precisa ser eficiente. Não precisa, você precisa ser filiado a um partido. Exatamente isso. Você precisa ser amigo de alguém, conhecer alguém e ter alguma influência política. Sobretudo influência política. Em algum setor, em alguma área. Esse é o pior problema que a gente tem para a gestão do Estado no Brasil, me parece. Olha, nós temos aqui a economia brasileira crescendo, né, e mudando a face da nossa sociedade. O crescimento dessa economia nos últimos anos tem a ver, por exemplo, com o ganho de poder de compra nas camadas mais humildes da nossa população. E essa mudança foi liderada pela chamada classe C, vista hoje por muitas empresas como um foco principal para o aumento dos seus lucros. Eles já são metade da população brasileira. Tem renda familiar entre R$ 1.530 e R$ 5.100. Nos últimos anos, a chamada classe C, ou classe média, aumentou de forma considerável sua participação no mercado consumidor. Em 2002, o consumo da classe C representava 26% do total da população brasileira. Hoje, quase se iguala ao consumo das classes A e B, com mais de 40% do total. São fatores socioeconômicos. Você tem um fator ligado à educação. Nós temos a primeira geração de universitários na classe C, e cada ano de estudo a mais significa 15% a mais no salário deles. E dois outros fatores, que é o aumento real dos salários e os programas de distribuição de renda, que colocam 12 bilhões de reais na economia todos os anos. Lúcia faz parte desse novo grupo de consumidores. Nos últimos 5 anos, a renda da família subiu e muita coisa mudou. Casa própria e viajar de avião, que está bem mais fácil. Já viajei várias vezes.
E foi justamente pensando no comportamento de pessoas como Lúcia que esta companhia aérea decidiu adotar uma nova estratégia de vendas. Para atrair mais gente para a classe C, a empresa está parcelando as passagens em até 48 meses. As compras podem ser feitas nos guichês montados em 3 grandes lojas de uma rede de comércio popular. A parceria entre a companhia aérea e a rede começou em 2010. Esse público é um público que ele está habituado a comprar bens de consumo durável e em prazos longos. Portanto, o que nós fizemos foi se adequar a esse mercado existente. Esta marca de móveis planejados foi criada em 2008 com foco na classe C. A rede já tinha outras 2 marcas dedicadas às classes A e B, mas criou a nova linha de olho no mercado consumidor que mais cresce no Brasil. Além do preço mais acessível, os prazos de pagamento vão até 36 meses. Mas nem por isso o cliente deixa de ser exigente. Eles se esforçam muito para poder pagar, não tem aquela sobra que muitos clientes têm. Então, em matéria de exigência, a exigência desse cliente é maior do que outros clientes, de classe A ou classe B. Olha, a gente está falando de gente da classe A, gente da classe B, gente da classe C, mas a nossa preocupação é o seguinte: você sabe como é que são divididas essas classes sociais do Brasil? O Jornal da Cultura vai explicar. O Brasil não tem uma classificação oficial que leve em conta renda e bens da população. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, utiliza somente níveis de renda relacionados ao salário mínimo de R$ 510. A divisão mais usada é a de um instituto de pesquisas, o Data Popular, que faz a classificação de classes baseada em faixas de renda. A classe E inclui pessoas com renda familiar menor que um salário mínimo, equivale a 7% da população brasileira. Na D estão famílias na faixa de 1 a 3 salários mínimos, são 27% dos brasileiros. Na classe C, equivalente à metade da população brasileira, está quem recebe entre 3 e 10 mínimos. São considerados classe B pessoas com renda familiar entre 10 e 20 mínimos, 10% do total. E na classe A, as famílias que recebem mais de 20 salários mínimos por mês. Ela equivale a 6% da população. O mercado publicitário também leva em conta na classificação social o tempo de estudo e a posse de alguns bens, como televisões e banheiros na casa, entre outros. Cláudio, você viu a pirâmide que nós mostramos ali, a pirâmide econômica, a classe C como metade da população do país? Houve um acréscimo muito grande de populações, né, que vinham de classes sociais mais baixas, ou seja, pela renda, né, à classe média, né, essa classe C. Né? E isso tem um impacto profundo na economia, como está sendo mostrado aí. Agora, sabe que eu queria fazer uma observação sobre essa estratégia das empresas, né, de parcelar por longuíssimo prazo. 48 meses. Pois é, esse tipo de coisa, né? Muitos bens, né, ou serviços. Isso tem um risco, né? Porque se você tem algum revertério na economia, se a inflação sobe, se está um problema maior de desemprego, então essas pessoas vão se tornar inadimplentes. Né? Isso é um problemão, né? E são milhões de pessoas. Né? Mas a empresa que faz isso, ela sabe desse risco, obviamente. Não, a empresa não quer saber dessas coisas, a empresa quer vender. A empresa não pensa nisso. Mas ela vende, mas ela tem que receber. A empresa só pensa no seu interesse. Não vai pensar no risco que existe o risco para a economia do país. Isso é um risco que só aqueles que pensam nisso, né? Não as empresas não estão nem aí com esse tipo de problema. Agora, em contrapartida, você saber que nesse ano, nessa época do ano, viajaram mais pessoas de avião do que de ônibus é muito interessante. Porque eu costumo ver, né, pessoas aqui em São Paulo e no Rio que não vê a família há 20 anos, 30 anos. Está tendo oportunidade agora. Isso é interessante também, né? A pessoa poder visitar, ver a mãe, ver o pai, né? As famílias se encontrarem. Você imaginou uma viagem de ônibus entre São Luís e Rio de Janeiro? Quantos dias levaria? Ou leva. Agora, a infraestrutura aeroportuária não suporta isso. E às vezes o sujeito não está nem de férias, ele tem esse tempo de Natal e Ano Novo, que quer passar com a família, e não pode ir. Porque ele tem uma semana, ele vai passar 3 dias indo, 3 dias para ficar um dia só. Então, assim, isso foi muito bom. Leva 3 dias de ônibus. Então 3 dias de ônibus, 3 para ir, 3 para voltar, e 1 só para ficar com a família, não daria tempo, né? Mas o transporte aéreo não está suportando isso. O que é, outra vez, um problema de ação do Estado, né? Os aeroportos não suportam o afluxo de gente, né? As companhias aéreas não conseguem também. Você tem viajado muito ou não? Eu tenho evitado. Tem evitado? Eu tenho evitado, porque está ficando muito difícil você viajar.
Né? Eu viajava muito mesmo. Né? Mas essa demanda era esperada? Muito. Essa demanda era esperada? Olha, é claro que sim, se você aumenta a renda, se você aumenta a faixa a quantidade de pessoas que é capaz de comprar passagem de avião, é óbvio que é esperado. Então as empresas tinham que se preparar para isso. Não, e o Estado também. O Estado também, os dois devem se preparar. Claro. Agora, o Paulo, mas as empresas só vão se preparar nesse tipo de território aí, quando tiver... as empresas só se mandadas, se não forem fiscalizadas, se forem multadas pesadissimamente pela Infraero, coisa que não acontece. Porque as agências reguladoras, como essa Infraero aí, esse tipo de coisa aí, não é a Infraero, mas é a ANAC, não sei o quê, elas são capturadas pelos interesses privados. Então, quem manda nessas agências são os interesses que deveriam ser controlados por essas agências. Não é de se espantar que elas não funcionem, tá certo? Então, isso acontece com as telecomunicações, com o transporte aéreo, com tudo quanto é agência que tem por aí. Esse modelo de agência no Brasil é completamente falido sob o ponto de vista da eficácia do controle que deve exercer sobre as empresas. Tá bom. Você vai ver a seguir, um ano depois do terremoto que abalou o país, os haitianos homenageiam as vítimas da catástrofe. E ainda nessa edição, cientistas ingleses anunciam planos para salvar os recifes de coral que estão em extinção.